didática das provações. Hoje concluiremos a 37ª justificativa divina para que haja provações em nossa vida. Na sequência, os romanos passam a ser os grandes perseguidores da religião cristã, levando milhares e milhares à prisão, tortura e morte nas fogueiras, nas cruzes, nos calabouços e nas grandes arenas onde cidadãos romanos se divertiam assistindo a essas dramáticas execuções. Com o passar do tempo, os perseguidores e os métodos mudaram, mas sempre estiveram presentes. Na Idade Escura, por exemplo, a Igreja Romana atacou de forma impiedosa, com perseguição e morte, a todos os que ousassem desafiar seus ditames e dogmas religiosos, preferindo obedecer ao claro "assim diz o Senhor" da Bíblia. Milhões de pessoas perderam a vida ou foram mutiladas por cruéis instrumentos de tortura durante os fatídicos anos da Santa Inquisição. Já no século XVI, com a intenção de fazer cessar tal abominação, avolumou-se o processo de enfrentamento desses abusos através do movimento denominado Reforma Protestante, que teve como seu maior expoente o monge alemão Martinho Lutero. Nos dias atuais, as perseguições ainda persistem sobre os filhos de Deus que ousam manter hasteada bem alta a bandeira da obediência à sua santa lei, conforme são identificados em Apocalipse 14:12, que diz: "Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus." O próprio Jesus profetizou várias vezes que essas pessoas seriam odiadas e perseguidas enquanto durasse o império do mal. 1. No mundo tereis aflições. João 16:33. 2. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. João 15:20. 3. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Mateus 5:10 e 11. 4. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24:9. 5. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Apocalipse 2:10. 6. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. João 15:18. 7. E sereis odiados por todos por amor do meu nome. Marcos 13:13. 8. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. João 16:2. 9. Vos hão de prender e perseguir, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Lucas 21:12. 10. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Mateus 10:21. Muitas vezes o Senhor permitiu situações de perseguição contra seu povo com a finalidade de atender a outra demanda muito maior em prol da salvação de almas. Por exemplo, em muitos desses casos, as pessoas perseguidas viram-se obrigadas a se refugiarem em outros países, em outras regiões. Ora, mesmo parecendo que o inimigo obteve relativa vitória, quando arrancou de um determinado lugar as pessoas que obedeciam a Deus, na realidade verificou-se uma grande derrota para ele, pois aquelas mesmas pessoas que fugiram para lugares distantes
passaram a ser uma luz para os povos das localidades de destino. Mais uma vez fica evidente que o Senhor tem planos para a nossa vida e para a vida de muitas outras pessoas que ainda não conhecem a mensagem da salvação e que em seus planos pode estar prevista uma aparente derrota da nossa parte, mas que em futuro breve se revelará uma imensa vitória do Evangelho. Cabe a nós ter fé e esperar no Senhor que as coisas fluam da melhor forma possível, atendendo à sua perfeita vontade. Um exemplo bastante vivo dessa realidade é a provação pela qual passou o apóstolo João ao ser exilado na ilha de Patmos. À primeira vista, parecia ser algo totalmente contrário ao progresso do Evangelho, já que, supostamente, um dos últimos discípulos vivos teria sido para sempre silenciado nessa distante ilha. Mas, como sempre, a mão do Senhor estava conduzindo o futuro do seu amado servo e também da própria igreja primitiva. Ali João teve a oportunidade de não só testemunhar vigorosamente de Jesus, mas também de receber as mais importantes revelações já transmitidas a algum ser humano sobre o futuro da igreja cristã. Na realidade, os escritos de João, recebidos em Patmos, se tornariam o pilar de sustentação das igrejas locais da Ásia e também da própria igreja cristã mundial. Na provisão divina, João não foi exilado em Patmos. Ele foi levado a um lugar onde estaria protegido de outras perseguições ainda mais ferozes, que poderiam até mesmo ter-lhe custado a vida, e de onde poderia escrever as visões do Apocalipse, e dali mesmo enviá-las, sem qualquer suspeita contrária dos inimigos e possíveis impedimentos de que tais escritos chegassem aos seus destinos. A palavra de Deus é clara em afirmar que a igreja estaria sim sujeita a situações desagradáveis em sua história, mas que os fiéis deveriam sempre manter o foco na pregação do Evangelho e deixar as demais coisas sob a direção divina, já que tudo o que o Senhor escolhe para nós é para nosso bem, agora ou no futuro. Dizem as Santas Escrituras com respeito a isto: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. O mesmo Jesus que informou por várias vezes que a igreja dos últimos dias padeceria muitos sofrimentos por causa do seu nome, também profetizou que haveria grandes livramentos em prol dos seus fiéis seguidores. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e protetor de seu povo. Naquele tempo o teu povo será salvo, todos aqueles que estão inscritos no livro. Daniel 12:1. Há um alerta contra aqueles cristãos que insistem em não priorizar a pregação e o testemunho a favor do Evangelho, preferindo permanecer em um perigoso estado de letargia espiritual, através dos últimos tempos. O alerta é esse: o trabalho que a Igreja tem deixado de fazer em tempos de paz e prosperidade terá que realizar em terrível crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras e difíceis. Os membros da Igreja serão individualmente provados. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 463, da escritora Ellen White. Sempre que deixamos de cumprir a vontade de Deus em nossa vida, retardamos perigosamente a segunda vinda do Senhor, o que implica em termos que passar mais tempo nesse mundo de sofrimentos e que fazer com que muitas pessoas inocentes continuem sofrendo os ataques do inimigo. Reflitamos profundamente na necessidade de testemunharmos de maneira vigorosa do Senhor, mesmo que isso implique em que sejam reacesas as fogueiras da perseguição.
uma pérola de esperança para você. Ele dá a chuva sobre a terra e envia águas sobre os campos. Jó 5:10. Por favor, compartilhe esta mensagem com muitas e muitas pessoas.